Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, graça e paz. Meu nome é Diego, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e hoje nós temos a tarefa de trazer luz a um tema delicado que está relacionado ao destino eterno das crianças que morrem antes de alcançar, então, o estado da razão, né? Precisamos dividir, então, esse tema em duas partes. Das crianças nascidas, filhos de crentes, que então cremos que estão incluídos na aliança com Deus, e crianças, filhos de descrentes, né? E esse tema, então, precisa ser refletido à luz da palavra de Deus, e à luz da palavra de Deus, nossa tradição teológica, a tradição reformada, não temos dúvidas em relação ao destino do primeiro grupo, que seria os filhos de cristãos, filhos de crentes, professos e fiéis à palavra de Deus, né? Não há lugar ou um lado do túmulo que essas crianças possam estar longe dos braços do Senhor Jesus Cristo, né? Para a nossa teologia, não existe um estado intermediário, né? Como a tradição católica apostólica romana crê em um limbus infantus, né? Que seria a espécie de um lugar neutro onde essas crianças não estariam nem com o Senhor Jesus Cristo em glória, e também não estariam no inferno, estariam em um lugar neutro onde não estariam sofrendo as dores do inferno, mas também não na graça com o Senhor Jesus Cristo. Nós não cremos dessa forma. Nós acreditamos que os filhos da aliança, quer sejam batizados ou não, vão para o céu quando morrem. E tampouco, por outro lado, nos é revelado sobre o destino daqueles que estão fora da aliança. O melhor, muitas vezes, nos abstermos de especulações e ficarmos com aquilo que a Bíblia nos permite refletir, né? A respeito dessas crianças, né? Então, pensando nessa reflexão, nós partimos do caráter de Deus, considerando que essa talvez seja o ponto mais seguro para refletir sobre o destino de crianças após a morte, sendo essas filhos de incrédulos, né? Pensando no Salmo de número 103, e poderíamos ter escolhido outros textos, né, para refletir sobre o caráter de Deus, o Salmo, nos versículos 8 e 9 do Salmo 103, 12 e 13, nos fala sobre o caráter de Deus, né? O versículo número 8 nos diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. O versículo de número 12 nos diz assim: assim como está longe o Oriente e o Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Refletindo nessa maravilha que a palavra de Deus nos diz, que o Senhor, ele é como um pai, grande em bondade, em paciência, em misericórdia, e não reprova perpetuamente, mesmo nós que pecamos, né, de forma deliberada. Agora, imagine como seria o tratamento de Deus para com crianças, né, que ainda não, sem o seu estado pleno de consciência, não pecam, né, de forma deliberada, no exercício da sua vontade. Porque nós cremos que o pecado, mesmo que temos a semente, né, o pecado original, todos os seres humanos nascem com esse estado original, marcados, né, pelo pecado original, nós precisamos exercer a nossa vontade para pecar de forma deliberada. E não é o caso dessas crianças, né, independente de onde elas tenham nascido. Se Deus é um pai infinitamente mais piedoso e bondoso do que
nós já nos assustamos ou com a ideia ou de que essas crianças possam ser lançadas no inferno, ainda imagina Deus, na sua bondade e sua misericórdia, agiria diferente de nós, né? O Senhor, Ele conhece as nossas estruturas, sonda os nossos pensamentos e sonda o coração dessas crianças, né? Elas não podem pagar, então, antes, né, do exercício da sua vontade, por pecados que ainda não cometeram. Cremos, então, pelo caráter de Deus, que a misericórdia do Senhor alcança essas crianças, independente da sua história, da família que nasceram, e elas estão foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo, e esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o seu sangue tem um poder para alcançá-las, né? Essa é a visão tradicional da nossa tradição, da visão tradicional reformada a respeito a esse assunto, né? Nós nos juntamos, então, a Calvino, a Jonathan Edwards, né, para defender, então, esse aspecto da nossa escatologia individual, né? Nós precisamos lembrar de outros pontos em relação à nossa teologia para defender essa posição. A Bíblia nos ensina que a salvação é um dom da graça de Deus, não algo que as pessoas podem merecer por suas próprias obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos ensina isso, né? Essas crianças, elas cremos que elas receberam o dom da graça de Deus, foram alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto importante, a gente precisa lembrar que as crianças que morrem antes dessa idade da razão não têm a capacidade de pecar de forma consciente, como já foi dito. E isso está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, nos versículos 12 a 19. A Bíblia também afirma que Deus é misericordioso e amoroso. Somando todos esses fatores, nós, com muito temor diante de Deus e buscando entender os mistérios da palavra de Deus dentro daquilo que nos é revelado, nós cremos, né, que as crianças que estão nesse estado, nessa condição, já estão com o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é amor, Ele é bondade. E pensando a partir daquilo que o Senhor nos ensina, nós não temos sombra de dúvida que o Senhor nos ama e o Senhor é um Pai amoroso infinitamente melhor do que nós, que somos pais e marcados pelo pecado. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Hour. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Hour.